Bom dia a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso devocional. Deus tem nos abençoado grandemente com a sua palavra e eu desejo, junto com você, usufruir dessa palavra no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26, tá? Vamos acompanhar a mensagem. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Que coisa maravilhosa! Esse Filipe é um daqueles 7 que foram escolhidos para ser diácono da igreja primitiva, para atender às necessidades básicas da igreja, tanto as viúvas e outros necessitados. E era necessário que um dos diáconos fosse cheios do Espírito, ou seja, não um, mas todos eles fossem cheios do Espírito Santo, homens tementes a Deus, não avarentos, etc. Então, esse ser cheio do Espírito Santo, ele levava esses homens simples, esses homens a ser cheios do Espírito Santo, a ter assim um dom, sabe? Uma força. Eles receberam um revestimento de poder, de tal maneira que onde eles chegavam aconteciam muitas coisas, aconteciam milagres, milagres iam acontecendo. Então, Filipe, ele estava em Samaria, quando estava havendo um grande avivamento em Samaria, muitas pessoas se convertendo, sendo libertas, sendo curadas. E Deus então disse para Filipe: vai para o deserto. E Filipe então atendeu, e ele foi para o deserto. E o Senhor o conduziu para o deserto.
E quando ele chegou ao deserto, estava passando uma carruagem, sabe, de um eunuco, um homem da Etiópia, e ele foi em Jerusalém até para adorar, sabe? E quando ele estava voltando, ele estava lendo um livro do profeta Isaías. O Espírito Santo que levou Filipe lá para o deserto, disse para Filipe, encosta na carruagem dele. E Filipe, quando encostou na carruagem dele, viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E então Filipe perguntou a ele, você entende o que você lê? Ele falou assim, como eu posso entender se não há quem me explique? Olha para você ver. E convidou então Filipe para subir. E ele estava lendo exatamente onde o profeta Isaías, por ser um profeta messiânico que profetizou tudo, 700 anos antes, ele falou tudo sobre a vinda do Messias, o nascimento e até a morte, né? Então ele lia sobre exatamente o lugar que estava escrito sobre Jesus. E aí então Filipe falou para ele quem que era aquele cordeiro, quem que era aquele que estava sofrendo humilhação e tal. E aí então aquele homem creu. Ele creu e Jesus, ele disse assim, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. É engraçado, às vezes tem tantas pessoas que ouvem a palavra tantas vezes, sabe? Tantas vezes ouve a palavra e não tem mudança de vida, não tem transformação. Esse homem ouviu uma vez. Filipe pregou para ele ali naquele deserto, ele se ofereceu para ser batizado. Filipe deve ter ministrado o batismo na vida dele. E ele desceu então, viu a água, viu o rio que estava ali, desceram ao rio e Filipe o batizou. Que bom, que maravilha. E a Bíblia diz que quando eles saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe. Tirou Filipe dali e levou para outro lugar. E a Bíblia diz que aquele homem voltou lá para a Etiópia, jubiloso, cheio de Deus. Veja bem, ele ouviu uma vez, foi batizado e voltou satisfeito, feliz. E certamente foi um grande mensageiro da palavra de Deus na Etiópia. Sabe, queridos, que nós possamos procurar entender a palavra de Deus. Às vezes você tem dúvida, às vezes você já ouviu a palavra de Deus, mas não abriu ainda o coração, querendo entender o que o Senhor está dizendo. E você não vai entender se não tiver ninguém para explicar a você. E é para isso que nós estamos aí, os cristãos, né? É necessário que você procure uma pessoa, um pastor, para te explicar a palavra. Aproveita, porque o tempo pode não esperar, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar cada um de nós. Desejo a vocês um Feliz Natal, um ano novo cheio da graça de Deus. E que Deus abençoe você e sua família grandemente. Um abraço, em nome de Jesus.